Oi, pessoa de verdade. Tudo bom? Gente, essa live de hoje, essa aula de hoje, é a última do ano. A gente tá próximo a essa virada aí de calendário, zerada de década. A gente vai mudar de década. E aí, as pessoas que são muito sensíveis ou profundas, às vezes acham que acelerar suas realizações, ou seja, obter as suas metas, né, os seus sonhos, realizar seus desejos, às vezes acha que isso é uma coisa de pessoas que não são tão sensíveis e tão profundas, do tipo assim, isso é a respeito de realizações materiais, de conquistas, de gente que tem um ego inflado. Eu não, prefiro ficar na minha aqui, na minha desaceleração. Então, eu quero dizer, antes de dar essa aula, porque essa aula vai ser o seguinte, vai ser sobre 3 práticas que eu vou ensinar você para começar 2020 já com elas, que são práticas para você saber diferenciar se o seu desejo das coisas que você quer realizar no ano 2020 ou na vida, né, os seus sonhos, se eles são coisas que vai realmente trazer uma plenitude, vai realmente trazer uma satisfação, vai trazer um sentimento assim de preenchimento quando você realizar, ou se você tá indo atrás de sonhos que vai dar aquele vazio, né? Não sei se você já ouviu falar disso, mas é muito comum ter pessoas que passaram muito tempo indo atrás de certas conquistas, achando que quando conquistasse aquelas coisas, ia sentir uma felicidade, uma plenitude, uma satisfação. E quando chegaram lá, quando atingiram aquilo que queria, às vezes era o relacionamento dos sonhos, né? Às vezes era ter filhos, para outras pessoas era ter uma casa, ter um carro, ou ter liberdade financeira de não precisar mais trabalhar porque já vive de renda, coisas desse tipo, né? Que são coisas comuns das pessoas desejarem na vida. E quando chegaram lá, essas pessoas se sentiram vazias, né? Sentiram um vazio interno muito grande, porque, poxa, conquistei tudo isso e cadê o sentimento que eu achava que ia sentir? E isso é, inclusive, uma das causas de suicídio, né? Nas pesquisas demonstram isso. E aí, antes da gente chegar lá para ver qual é, como é que a gente pode identificar antes de começar a jornada? Se a gente está indo atrás de algo que realmente vai nos completar, ou se a gente está indo atrás de algo que quando chegar lá vai ser vazio. Então essa aula vai ser sobre isso, né? E eu acho importante a gente pensar isso antes da virada, né, do calendário, da data, do ano, porque a gente geralmente quando vira essa chavinha aí da zerada do calendário, é quando a gente entra com aquela coisa, né? O que é que eu quero para esse ano? O que é que eu... E é bom realmente a gente começar o ano já com algo em mente, porque a gente já ativa um gatilho mental que a gente já coloca a nossa energia direcionada para aquilo. Só que aí a gente precisa saber, é uma energia bem empregada ou não? Porque muitas pessoas também nem sequer fazem planos, né? Nem sequer fazem lista de sonho ou de metas, ou nem sequer fazem assim um esforço em direção a realizar o que querem por medo. Medo de se frustrar, medo de tentar e não conseguir, ou medo de conseguir se frustrar também porque não foi como pensava. Então, por isso que é bom a gente pensar isso antes da virada, porque a gente já entra com mais segurança, a gente já entra com mais certeza. Faz sentido para você? Então vamos lá, olha só. No mês de janeiro, tá vindo por aí um novo desafio. Você que me conhece, já me segue há um tempo, sabe que nas estações do ano eu costumo fazer desafios, né? Desafio do outono, desafio de 21 dias de renovação de inverno, desafio de florescer com a primavera. E esse janeiro eu vou fazer o desafio do verão. Só que o desafio do verão não vai ser 21 dias seguidos e nem vai ser de meditação. Isso não quer dizer que não vai ter meditação, vai ter meditação também. Mas a meditação ela vai ser um auxílio para as realizações. Só que o brilho do sol, esse momento de janeiro que a gente entra, para a gente realmente trazer nossa estrela de lá de dentro, o brilho pessoal, o brilho nosso, para que a gente seja esse sol do nosso verão,
Para isso, a gente precisa o quê? Encontrar essa estrela lá dentro, né? Às vezes essa estrela está muito enterrada. E essa terra que a gente coloca em cima da nossa estrela, ou seja, da nossa essência, de quem a gente verdadeiramente é a terra que vem de fora, que vem dos outros, que vem da exterioridade, vai tapando tanto a nossa essência, a nossa estrela interior, que a gente nem acha mais. Então vamos cavar e vamos abrir, desenterrar e brilhar essa estrela interna, tá? Pra gente poder realmente saber o que é nosso e não o que é da exterioridade, ok? Então, lá no Telegram, no meu grupo, no meu canal do Telegram, eu vou passar todas as orientações de como participar do desafio Janeiro das Realizações. Vai ser um janeiro focado com práticas, porque às vezes não é uma questão de saber o que fazer. Saber o que fazer, muitas vezes a gente sabe, mas é uma questão de colocar em prática e de ter ferramentas, de ter estratégias que ajudam a gente a ter mais clareza, a saber o que a gente quer. E quando eu digo acelerar as realizações, não é aceleração de pressa, não é uma correria. Tem gente que diz assim, não, Dani, eu não quero acelerar não, minha vida já está muito acelerada, eu quero desacelerar. Só que se você for lá ver os depoimentos de quem fez o curso Acelerador de Realizações, você vai ver que tem gente dizendo assim, nossa, ao contrário, minha vida ficou mais simples, minha vida ficou mais tranquila, porque quando um elétron, por exemplo, acelera a sua vibração para virar fóton, ou seja, para virar luz, né? É uma questão de diminuir o acúmulo, ou diminuir assim, muita coisa. Não, ao contrário, a gente vai diminuir, a gente vai ter uma coisa minimalista, a gente vai para um essencialismo, que é realmente essencial. E essa é a fonte. A fonte da aceleração é saber o que é essencial, tá bom? Então vamos lá para o tema da live de hoje, mas antes eu quero deixar, porque esse vídeo aqui vai ficar no YouTube, eu quero dizer para você compartilhar esse vídeo com alguém, para você se inscrever no canal, para você fazer aquele joinha. Por quê? Porque eu quero fazer lives também no YouTube, não só no Instagram. No Instagram é permitido no máximo de 1 hora de live. No YouTube a gente pode fazer mais. E vão ter aulas e vão ter conteúdos que eu vou fazer com vocês que vai precisar de mais de 1 hora, porque às vezes eu vou ter 1 hora de aula e depois mais 15 minutos de meditação, por exemplo, né? E aqui não permite isso. Então por isso que eu preciso ter 1000 inscritos no YouTube para poder destravar a live no celular. A live no celular, o YouTube só permite a partir de 1000 inscritos. Então, por isso que eu peço a ajuda de vocês, para vocês se inscreverem, compartilhar com alguém, para alguém se inscrever, para a gente poder fazer as lives maiores, tá bom? Então, vamos lá, gente. Para você, quando eu digo assim, aquela frase que eu postei no Instagram, toda realização material tem por trás uma realização espiritual correspondente. O que é que eu quero dizer com realização espiritual? Espiritual, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de nenhum tipo específico, determinado de espiritualidade. Quando eu estou falando de espiritualidade aqui, eu estou falando de uma força espiritual, eu estou falando de uma presença, de um engajamento espiritual. Eu tô falando de o estado de espírito, né? O estado de espírito é algo que a gente sente. A gente, quando entra em contato com uma pessoa, a gente sente o estado espiritual dela, não sente? Sente a energia, sente a vibração. Tem pessoas que quando entram no ambiente, elas mudam a energia do ambiente, tanto para cima quanto para baixo. Às vezes a gente tá aqui com poucas pessoas, aí abre aquela porta, entra alguém aqui. Puf, de imediato a gente sente que contagiou a energia daquela pessoa. Aquela pessoa tá numa vibração elevada, numa vibração alta. Essa vibração alta você pode dizer que é o quê? Que é um bom humor, ou pode ser que seja uma vibração mesmo, né? Uma coisa pra cima, uma coisa que a gente se sente bem quando a gente está na mesma sala que aquela pessoa, no mesmo ambiente. Já tem pessoas que quando entram no ambiente também contaminam, só que contaminam para baixo. A gente sente que a pessoa
tá para baixo, ou que a pessoa é negativa, ou então que a pessoa só reclama, só vê o ponto negativo de tudo, e isso faz com que às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá com uma energia alta e aquela energia contamina a gente para baixo, né? Então essa presença é o que eu tô chamando de estado de espírito, né? E esse estado de espírito, a gente às vezes não sabe disso, mas quando a gente tem um desejo que a gente quer realizar na vida, a gente lá atrás, na nossa mente, a gente tem uma ideia que aquela realização vai vir junto com um determinado estado de espírito. Então, vamos pensar aqui em realizações materiais. Por exemplo, se você quer alguma ascensão profissional na vida, se você quer algum tipo de status, de algum tipo de reputação, né? Reputação é quando as pessoas conhecem você por determinados feitos, por determinada coisa. Se você quer dinheiro, né? Eu quero uma liberdade financeira. Se você quer uma casa, uma cobertura, onde você possa olhar assim, ver a cidade toda lá embaixo, ou uma casa de campo para você relaxar, ouvir os passarinhos, ou você quer um carro confortável para você colocar a família e viajar, seja qual for a sua realização material, a gente acha na nossa ideia que quando a gente atingir aquela realização material, a gente vai ter um determinado estado de espírito. Pensa aí o que é pra você. Vamos supor que pra você seja esse carro, aquele carro confortável, que cabe toda a família, que todo mundo fica bem, que os filhos colocam lá o guaraná que quer tomar, ou então coloca um filme pra ir assistindo na viagem, e aí você tem aquele seu sonho de viajar pra onde você quiser, com conforto. O que você acha que você vai sentir quando você atingir esse desejo, né? Como é que você acha que você vai sentir quando você estiver lá vivendo isso mesmo, não só na imaginação? Mesma coisa se for uma casa, se for uma liberdade financeira, coisas materiais. O que você acha que vai sentir? Eu já passei por essa sensação, pela sensação de achar que eu ia me sentir de uma determinada forma quando eu realizasse um desejo, e o desejo aconteceu e na hora que eu estava vivendo ele, eu não estava sentindo aquela satisfação que eu achava que ia sentir. E é muito estranho viver isso, é muito estranho, porque você tá lá, você pensa assim, poxa, mas eu passei tanto tempo desejando isso, eu trabalhei pra isso, eu coloquei energia nisso e agora isso tá aqui acontecendo. E eu não tô sentindo. E por que será isso? Então, vamos lá. Aqui vão as 3 práticas que eu vou falar para que a gente identifique qual é a diferença da coisa que vai dar satisfação e da coisa que não vai dar satisfação, tá? E a primeira delas é isso aqui, ó, detox. Eu não sei se aí tá ao contrário, porque quando faz a live assim no selfie fica ao contrário, mas aqui tá escrito detox. Quando eu digo detox, é a gente ter a prática e ter o hábito de desintoxicar, de destralhar, né, de remover da nossa vida, remover o acúmulo de coisas, não só coisas materiais, mas o acúmulo de informação mental, o acúmulo de informação emocional, o acúmulo de coisas para se preocupar, o acúmulo de medos, de incertezas, de pensamentos, muitos pensamentos acelerados, isso tudo polui a gente, né? E até mesmo o acúmulo, eu tô falando acúmulo, mas é como se fosse assim, agitação, sabe? Agitação mental, coisas demais, muitos grupos no WhatsApp, muito acesso de Facebook, de Instagram, uma vida social intensa, muita agitação, muita quantidade de coisa. Vamos diminuir com tudo isso, fazer um detox de tudo isso. Por quê? Porque tem as coisas que são da nossa verdadeira essência e tem as coisas que vêm de fora, né? Tem informações de dentro, tem informações de fora. É muito comum você ver pessoas dizendo assim, seja você mesmo. Ok, seja você mesmo é importante, mas como ser você mesmo? Às vezes a gente não sabe como ser a gente mesmo, porque a gente acha, a gente tem a ideia de que as coisas que a gente quer, as coisas que a gente valoriza, a gente acha que são da gente mesmo. Mas a gente está constantemente exposto a um fluxo de informações externas.
Essas informações são dos nossos pais, dos nossos amigos, da nossa família, da televisão, da rua, de todo lugar. E aí a gente recebe tanto estímulo externo e a gente fica num processamento profundo interno de tanta informação que confunde o que é realmente nosso e o que não é nosso. E é aí que está a diferença. As coisas que são realmente nossas, elas vão nos dar satisfação. E as coisas que não são, elas não vão nos dar satisfação. Mas se a gente não fizer esse detox é o quê? É, de vez em quando, a gente parar de ver notícia, a gente parar de ver informação sobre os outros, de fazer conversas que não agregam em nada, mas ficar conversando fofoca com alguém, de ficar exposto a muita informação externa, né? Então é legal a gente fazer um retiro. Esse retiro não precisa ser um retiro espiritual, budista, de meditação. Não necessariamente, quer dizer, se você quiser, pode ser também, é muito legal. Mas eu tô dizendo que pode ser mais simples, pode ser mais essencial e mais minimalista mesmo. Pode ser assim um feriado, ou então um final de semana, que você vai para um lugar onde não tem ninguém. Eu já fiz isso, de ir para um lugar, pode ser a casa de um amigo que tá vazia, né? Esse amigo viajou, ou então pode ser um chalé em algum lugar, né? Ou pode ser na sua própria casa, se você não tiver outras pessoas na sua casa, né? Se as pessoas da sua casa viajarem, ou se você mora sozinha, mas você ficar sozinho, né? Ficar sozinho e fazer um momento de não se expor a informações externas. Aí tem gente que diz assim, ai, mas eu não aguento. Não é que a gente não aguenta, é que a gente está acostumado com aquele turbilhão, né, de informação externa vindo toda hora. Aí a gente vira uma pessoa que segue a boiada, a gente vira uma pessoa Maria vai com as outras, ou seja, a gente fica fazendo o que os outros estão dizendo que é legal, fica seguindo moda, fica seguindo tendência. Mas no fundo, quando a gente vai dormir no final do dia, encostar a cabeça no travesseiro, quem vai estar com a gente é a gente mesmo, né? É isso que importa. O que de verdade dá satisfação pra gente? A gente só vai saber se a gente se der essa chance de estar puro, de estar sozinho, de estar minimalista, né? E então esse detox é um detox geral. É você não só fazer isso de vez em quando, mas ter o hábito, né, de passar momentos sem celular, de passar momentos sem televisão, de passar momentos sem falar com outras pessoas, de passar momento de esvaziar mesmo a mente. E isso no começo pode ser difícil, porque a gente não está acostumado, mas é uma questão de estar acostumado ou não. Tem uma história que eu gosto de contar, quando eu praticava yoga com o professor Eduardo Henrique, que ele disse assim, gente, vamos fazer uma dieta de desintoxicação. Por que essa dieta? Porque às vezes a gente acha que é difícil ficar sem comer McDonald's, sem comer pizza, sem tomar refrigerante, a gente acha que a gente precisa daquilo, que a gente está viciado naquilo. Mas é tudo uma questão de costume, porque o nosso corpo se habitua quimicamente a receber aquelas substâncias. E aí quando a gente para, claro que a gente vai sentir uma crise de abstinência, igual o drogado mesmo, sabe? Vai passar por uma crise de abstinência e vai ser difícil, a gente vai ficar, nossa, querendo muito aquela comida, né? Aquela Coca-Cola, aquele café, aquela pipoca, seja o que for. Mas quando a gente faz um detox, que a gente passa um mês de detox, foi o caso que ele programou pra gente, cada semana a gente tirava alguma coisa. Então na primeira semana tirava carne vermelha, tirava, nem lembro mais, na segunda semana tirava farinha de trigo, depois tirava outra coisa, até que no último dia a gente só comia melancia, né? Aí ele falou, olha, agora que vocês passaram por um mês de detox, o seu corpo agora vai pedir o que o corpo realmente precisa. O seu corpo não vai mais pedir coisas que tá viciado, vai pedir coisas que vai nutrir ele de verdade. E isso serve não só para o corpo, mas isso serve também para a mente, isso serve também para a emoção. Se você está acostumado a entregar para o seu corpo muita informação da vida dos outros, tipo ficar olhando o Instagram toda hora, notícia das celebridades, Facebook, televisão, ouvir as fofocas, dar muito ouvido para o que as pessoas dizem,
chances são de que essas coisas elas geram também uma liberação bioquímica no corpo. E isso também vicia. A gente vicia em ficar, fofoca, dá aquele, né? Daquela coisa, vamos fofocar, aí libera ali algum tipo de serotonina, sei lá, alguma coisa que dá um prazer pro corpo e aí a gente se vicia naquilo. E aí quando a gente se distancia, a gente sente a tal crise de abstinência, mas faz parte do detox passar pela crise de abstinência. Por exemplo, eu de vez em quando faço detox de café, né? E como eu já fiz várias vezes, 21 dias sem café, 28 dias sem café, porque é legal para dar uma desintoxicada mesmo, eu já sei como funciona. É assim, até o terceiro dia é o pior. O terceiro dia eu prefiro ficar em casa sozinha sem ninguém, porque eu quero morder pessoas. Sabe aquele dia que você fica numa irritação, assim, que se alguém vier falar com você, você não consegue evitar de ser grossa, assim? Então, é o terceiro dia sem café. Então, eu costumo dizer que inteligência emocional não é você controlar suas emoções, mas é você saber quais são os gatilhos que geram aquele tipo de comportamento. Então, eu já sei que meu terceiro dia sem café é um dia que eu fico assim, fico explosiva, querendo morder gente. Então, o que eu faço? Não é que eu vou controlar a minha emoção, não, mas é que eu vou evitar encontrar com pessoas nesse dia. Então, quando eu faço detox de café, eu não marco de encontrar com ninguém nesse dia. Eu fico em casa, eu já marco num dia que, sabe, que eu posso ficar sozinha mesma, pra eu não entrar nesse tipo de conflito com ninguém. E eu sei que os 3 primeiros dias dá muita dor de cabeça e dá sonolência. Então, como eu sei que no 4º dia vai passar, eu já fico lá esperando o 1º dia, 2º dia, 3º dia, e no 4º eu tô super bem. No 4º tudo isso passa, não tem mais sonolência, não tem mais irritabilidade nem sono. É só nos 3 primeiros dias. Só que tem pessoas que às vezes elas querem fazer um detox de café. Só que quando ela começa a sentir a primeira dor de cabeça, ou a primeira sonolência que não consegue trabalhar, ou a primeira briga com alguém, essa pessoa já fala, eu não posso ficar sem café, eu não consigo, é impossível pra mim, porque eu sinto muita dor de cabeça. Assim, calma, gente, calma, vai passar, são só 3 dias. Então esse período de abstinência existe, mas ele passa, essa é a boa notícia. Então, se você quiser fazer um detox de celular, um detox de WhatsApp, um detox de Instagram, um detox de fofoca, saiba que você vai ter, sim, uma crise de abstinência, mas ela passa, né? Comigo aconteceu uma vez a minha tia viajou, levou meu celular por engano na bolsa dela. E aí, quando ela chegou lá na cidade que ela foi, ela colocou meu celular nos Correios, no Sedex. Só que aí o Correio entrou em greve. E aí eu fiquei 7 dias sem celular, né? E nos primeiros 2, realmente eu tava em pânico mesmo, porque eu ficava, nossa, como é que eu vou me comunicar com as pessoas? E os meus compromissos? E as coisas importantes? Aí no 3º dia você começa a ver que o mundo não caiu, ninguém morreu, você tá vivo, e aí você fala, quer saber? Eu vou curtir isso daí. E aí você curte, entendeu? Então, toda crise de abstinência passa. Então faça um detox, principalmente detox de informações alheias, para que você entre em contato com as informações internas. Aí você vai poder saber o que é que você realmente gosta, o que realmente te dá prazer. E assim, eu acho que a gente não precisa fazer aquelas dicotomias, sabe? Às vezes por aí a gente ouve muita dicotomia do tipo assim, o que importa não é dinheiro, o dinheiro não traz felicidade, o que importa é a paz espiritual de você acordar de manhã, sentir o vento no rosto, olhar para a luz do sol e sentir aquela paz interna. Eu acho que a gente não precisa fazer esse tipo de dicotomia, ou uma coisa ou outra, né? E tá tudo bem se pra você o que te faz feliz não é o sol e o vento no rosto e acordar de manhã na paz. Tudo bem se pra você o que te faz feliz é realmente ter aquela conta bancária legal pra você ir lá no shopping comprar um sorvete e um sapato. Tá tudo bem, né? O importante é a gente não se julgar e o importante é a gente descobrir o que é pra você. Se é o sol e o vento no rosto, passarinho na janela,
se é o sapato e o sorvete ou se é as duas coisas, e que pode ser as duas coisas, por que não, né? Por que não acordar lá com o passarinho, com o sol, com o vento no rosto, ter assim 1 hora de paz e depois pegar a bolsa e ir no shopping comprar o sapato e o sorvete? Tá tudo bem, né? O importante é que isso não sejam coisas externas, o importante é que seja seu de verdade, porque quando é coisas externas a gente fica bem na foto, posta no Instagram, diz para os outros que conquistou aquelas coisas, mas quando a gente chega no nosso sofá, senta e olha para frente e fala assim, grande coisa, o que é que eu tô fazendo com a minha vida que isso não tá me completando, né? Então o detox, ele é o detox é importante para isso, pra gente identificar, tá? E aí, qual é o segundo passo? O segundo passo, eu chamei ele de clarear pontos cegos. Pontos cegos todo mundo tem e sempre vai ter, né? É como se a gente estivesse dirigindo numa estrada e a gente olha pelo retrovisor, a gente até vê alguma coisa, mas sempre tem um ponto cego que a gente não vê, né? E os pontos cegos são coisas que outras pessoas vão nos ajudar. Ele é o contrário do primeiro. No primeiro a gente se desliga de todas as pessoas, faz um detox e entra lá na gente mesmo. E o segundo é o contrário, a gente precisa de outras pessoas porque elas são como se fosse o nosso espelho retrovisor mesmo. Elas são como se fosse o reflexo. Algo que vai mostrar pra gente coisa que a olho nu a gente não consegue ver, né? De repente uma coisa que tá aqui no meu rosto, eu não consigo olhar com o meu próprio olho, uma coisa que está nas minhas costas. Eu preciso de um espelho, de um reflexo, de um outro ponto de vista para olhar algo sobre mim mesmo. E aí, para falar dos pontos cegos, eu quero contar uma história que eu gosto do Érico Rocha, que ele costuma contar, que eu acho uma história muito legal. Que ele estava numa época da vida dele que ele estava assim, meio entediado, sabe? Nada estava dando prazer para ele não sabia se ele mudava de cidade, o que ele fazia. E ele disse, poxa, eu quero fazer um novo negócio, eu quero fazer uma outra coisa, mas eu não sei o que, né? E ele ficou, o que é, até que a mulher dele virou e falou, eu sei o que é. Aí ele, como assim você sabe o que é? Ela fala assim, é empreendedorismo e marketing digital, você fala disso toda hora, você fala disso com todo mundo, você fala disso com a tia não sei quem, com o meu pai, com o porteiro do prédio. Eu acho melhor você começar a falar com quem realmente quer ouvir. E é muito legal essa história dele, por quê? Porque ele não conseguia ver isso. Ele não conseguia ver que o que dava alegria pra ele, o que dava tesão, o que dava energia, vitalidade, era ficar falando sobre empreendedorismo e marketing digital. Precisou a mulher dele falar isso pra ele, porque ela percebia, tipo, nossa, ele fala isso com todo mundo, fala com a avó, com a tia, com o pai, com o porteiro. E aí assim mesmo, às vezes a gente não percebe, a gente não se percebe às vezes, né? É legal alguém que convive com a gente muito pra dizer, nossa, eu sei ver quando é que você tá feliz, eu sei ver quando você tá satisfeito, é quando acontece isso. Então, conversa com pessoas que convivem muito com você, né? E pergunta pra essas pessoas, o que é que você acha que me faz... É interessante, né, perguntar isso pra essa pessoa. Quando é que você me vê feliz? É quando eu tô fazendo o quê? Então, às vezes, as pessoas podem vir com coisas que você nunca imaginou. As pessoas podem dizer coisas sobre você que você nunca percebeu, né? Isso não quer dizer, né, vamos lá. Eu não tô querendo dizer que é pra você acreditar cegamente no que as outras pessoas vão falar de você. Porque pode acontecer, sim, que as outras pessoas estejam encaixotando você dentro das caixas conceituais delas mesmas. Às vezes, tem gente que olha pra gente pelo óculos dela, né? Mas ela não conhece, ela não tá tão assim com a gente. É diferente de uma pessoa que tá 24 horas, uma esposa, né? Uma pessoa que tá ali toda hora com a gente. Mas pergunta pra mais de uma pessoa, pra pessoas que convivem muito com você, pra pessoas que estão perto de você. E isso pode te ajudar a mapear os seus pontos cegos. Lembrando que pontos cegos, quando a gente encontra uns, a gente resolve aqueles, mas vão vir outros. Pontos cegos é uma coisa que sempre vai ter. Por isso que eu tô querendo dizer que essas coisas que eu tô ensinando aqui hoje, elas são práticas. O que é práticas? Prática é uma coisa pra gente praticar todos os dias. É uma coisa para ser ritual diário. É como se fosse escovar os dentes. É como se fosse tomar banho. É como comer. É como sair de casa todo dia para ir trabalhar. Coisas que se faz, né? Que é uma prática. Coisas que se faz todos os dias.
Então, quando a gente coloca essas coisas que eu tô falando em prática, a gente, por exemplo, no caso do detox, né? Não quer dizer que é pra gente fazer o detox uma vez no ano e depois parar de fazer. Não, mas fazer disso uma prática diária. Como que faz isso uma prática diária? É só ter em mente todos os dias, tipo, uau, quanto tempo eu fiquei no Instagram, quanto tempo eu fiquei fofocando com aquela pessoa, quanto tempo, e tentar reduzir aquele tempo, tentar ter um tempo você com você mesmo todos os dias, né? Quer dizer, eu tô falando tentar, mas não é tentar, é fazer mesmo, né? É praticar mesmo. E clarear os pontos cegos também. Fazer disso uma prática diária, assim, ter o costume, incorporar isso na sua vida. Vamos aproveitar aí a virada do ano para trazer esses hábitos, para fazer disso um hábito e uma prática de liberar, né, remover os obstáculos, remover as distrações, remover excesso de informação, excesso de pensamento, excesso de opinião alheia. E, em segundo lugar, ter a prática de fazer essa reflexão, refletir como se fosse um espelho e clarear os seus pontos cegos, pontos que você não vê sobre você mesmo. Isso a gente faz como? Tendo o hábito e tendo a prática de perguntar para as outras pessoas. Perguntar para as outras pessoas, o que você vê em mim? Que eu me animo quando acontece o quê? Você acha que o que é que tem em comum que eu sempre falo, um assunto que eu sempre falo, né? E as pessoas vão te dando feedback, e isso vai fazer com que você tenha a prática de olhar para os seus pontos cegos, ok? Então vamos lá para o número 3. Eu adoro esse. Esse número 3 é questionar convicções. Questionar convicções é assim. Eu conheço muitas pessoas que elas olham o mundo de um jeito e elas têm tanta certeza sobre aquilo, têm tanta convicção, que ela cria um mundo da imaginação, ou seja, o fantástico mundo das coisas que só acontecem na minha cabeça, né? Porque a convicção faz com que a gente crie uma estrutura de pensamento que a gente fica acreditando piamente, com muita certeza, nas nossas ideias. E às vezes a gente não tem assim uma distinção para saber que as nossas ideias são as nossas ideias e a realidade é a realidade. E quando a gente se questiona aquilo que a gente tinha tanta certeza, por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente tem tanta certeza e aquilo que a gente tem tanta convicção nem sempre foi algo que veio da nossa experiência, que veio de dentro de nós mesmos. Às vezes aquelas convicções foram ideias que nós copiamos e colamos. Foram ideias de alguém que disse um negócio que fez tanto sentido pra gente que a gente incorporou aquilo como uma convicção ou como uma certeza, né? E fez tanto sentido naquele momento que a gente entrou em contato com aquela ideia que a gente falou, uau, é isso. E aí a gente fica com aquela convicção, só que a gente se fecha tanto naquela convicção e a gente se apega tanto a ela que a gente não permite que isso aconteça de novo com a gente, ou seja, que uma outra ideia possa vir desconstruir aquela e possa ampliar ainda mais nossa visão. Então, por mais que a gente aprendeu, cresceu, descobriu novas coisas, sempre vai ter novas coisas para aprender, sempre vai ter novas coisas para conhecer e sempre a gente vai ter espaço para ampliar, né? Só que se a gente ficar muito certo das nossas convicções e não questioná-las, a gente pode correr esse risco de estar se distanciando do que realmente é importante pra gente. E aí como é que a gente questiona? Se questionando mesmo, questionando as ideias. Isso que eu tô pensando, isso que eu tô achando, será que é verdade, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que elas têm o costume de supor, né, de fazer suposições ou de tirar conclusões precipitadas sobre os eventos, sobre as coisas. Por exemplo, outro dia uma amiga minha, ela foi num evento grande assim e ela encontrou com um amigo lá. E os dois ficaram debatendo, sabe qual assunto? Como que a organizadora daquele evento conseguiu patrocínio para fazer uma festa daquele tamanho. E aí um deles dizia, isso com certeza foi porque foi patrocinado pela empresa e tal. Aí o outro dizia, não, isso aí é porque ela tem dinheiro mesmo, ela desembolsou. Não, gente, eu acho que nessa hora
é importante a gente questionar aquilo que a gente tem tanta certeza e ir lá perguntar. Às vezes a gente acha que é difícil perguntar, mas é muito mais fácil do que a gente pensa. É só a gente ir lá e perguntar, como que foi que essa festa foi organizada? Em vez de ficar debatendo em cima de achismos, em cima de ideias, em cima de conclusões precipitadas sobre as coisas, a gente pode ir lá e perguntar, investigar. Vamos investigar. Então, ter eu chamo isso de mente investigativa ou espírito investigativo, que é quando a coisa que parece mais óbvia, aquela coisa que a gente, com certeza aquela pessoa ali tá chateada comigo porque eu não liguei pra ela como eu disse que eu ia ligar. E às vezes a pessoa nem tá nem aí, às vezes a pessoa tá com aquela cara fechada por outro motivo, mas a gente não questiona. Então pensa nos seus questionamentos mais profundos e questiona eles, assim a gente vai chegar lá mais profundamente no que a gente quer, tá bom? Bom, gente, então é isso. Me engasgo aqui agora, mas essas são as 3 práticas de hoje, tá? E para se inscrever para o Janeiro das Realizações, que começa no dia 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro, vai ter a primeira aula do Janeiro das Realizações, que vai ser focado para pessoas sensíveis e profundas. É só ir no Telegram, que lá vai ter. Ok? Grata pela presença até aqui e até o dia 1º, que a gente vai ter uma outra live como essa. Tchau!